E hoje no Tudo Legal, o Dr. Saulo Contígio vai falar para você sobre as associações securitárias. Confere a matéria que está muito interessante. Quem tem um veículo, um patrimônio, claro, precisa de segurança, precisa se precaver contra acidentes, roubos, etc. Entre as alternativas do mercado estão as associações. Mas aí fica uma dúvida. Onde está a segurança dessas associações? Será que ela existe? É o que nós vamos discutir hoje no Tudo Legal. A necessidade de preservação do patrimônio fez surgir várias alternativas no mercado, entre elas as associações de seguros. Esse é o nosso tema de hoje com o advogado Saulo Contígio, aqui no Tudo Legal. Doutor Saulo, como é que funcionam essas associações? As associações são pessoas jurídicas criadas. Inicialmente a ideia seria reunir várias pessoas que têm veículos, né, e têm um interesse em comum em ter uma cobertura de na verdade não é de seguro, é ratear os danos quando algum daqueles associados incorrer em algum sinistro, né, em algum acidente e vier ou dar perda total, ou ter que consertar, ou então no caso de roubo e tal. Só que esses objetivos hoje estão sendo um pouco desviados, né? Tanto que a justiça, a grande parte dos juízes e dos tribunais já estão considerando as associações como seguradoras. Não seguradoras de direito, mas seguradoras de fato. Por quê? Porque as associações fazem tudo que a seguradora faz. Elas vendem praticamente o seguro, elas ofertam, fazem propaganda, elas fazem inspeção prévia no veículo, uma vistoria, né, igual a seguradora faz. A diferença básica entre elas é a constituição jurídica, porque é uma associação e não é uma empresa, porque ela, em tese, não visaria lucro, e também tem a questão que ela não tem o cadastro na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, que toda seguradora teria que ter. Esclarecendo para o nosso telespectador, SUSEP é o órgão que regulamenta o funcionamento das seguradoras. Isso, é o órgão que regulamenta, essas associações não têm, né, e ainda ela nasceu uma via transversa de tentar assim burlar o sistema. A verdade, seja dita, é esta. Agora, funciona? Funciona em alguns casos. Por que eu falo em alguns casos? Por causa que muitas das vezes a gente vê questões onde aquele associado, né, que é um consumidor, acaba virando então uma relação de consumo, porque aquela associação deixa de ser uma associação, de fato ela é uma empresa. Quando ele tem altos índices de sinistro, ou seja, o índice de sinistralidade dele, né, de acidentes são grandes, ou seja, tem que ter coberturas várias vezes, quando tem uma vez, duas vezes, na terceira vai lá e nega. Aí começam os problemas. Então, assim, é muito tentador a proposta da associação, porque é muito mais barato que uma seguradora. Mas também quem optar por isso, que eu não estou falando para não optar, mas quem optar tem que lembrar dos riscos de um alto índice de sinistralidade pode aí causar uma negativa de cobertura. Então, só para esclarecer, doutor Saulo, não é que haja ilegalidade nesse tipo de iniciativa, apenas aquela pessoa interessada em se associar deve se cercar de alguns cuidados, então. Se cercar de alguns cuidados. Normalmente essas associações têm os mesmos regimentos de uma apólice de seguro, onde, por exemplo, algumas causas, igual, por exemplo, dirigir embriagado, é causa de não cobertura. Ora, se eu dirijo embriagado, mas eu estou na associação de rateio de dano, qualquer dano que eu tiver, não é porque eu aumentei o risco, não. O risco, a associação não pode ter risco. A associação é uma coisa séria, quem tem risco é a seguradora. Então, por essas e outras, as associações vão sendo minadas na justiça, a considerar a relação entre a associação e associado como uma relação de consumo, como, né, o associado é um consumidor e é igualado às empresas seguradoras. Então, assim, o que eu lembro às pessoas que querem fazer isso é lembrar do risco de que na negativa vai ter que levar, na negativa de cobertura, vai ter que levar à esfera judicial, e é frequente as negativas de cobertura pelas associações. Não é uma coisa tão rara de acontecer, não. Então é isso aí. Este foi Tudo Legal. Na semana que vem nós estaremos de volta.